cada aplicativo que a gente usa, de cada site, de toda a tecnologia que define o nosso mundo, existe uma habilidade. Uma habilidade que é fundamental. É como se fosse uma linguagem silenciosa que ensina as máquinas a pensar. E é sobre isso que vamos falar. Vamos desvendar a base de tudo, a lógica de programação. Mas, para começar, vamos dar um passinho para trás. Bem antes de existir computador, de existir código, já existia um conceito universal que todo mundo usa, o tempo todo, muitas vezes sem nem perceber. A pergunta então é essa. Afinal, o que é lógica? Se a gente for olhar lá na filosofia, desde a época de Aristóteles, a lógica é basicamente a ferramenta que usamos para corrigir e organizar o nosso raciocínio. É o que nos ajuda a colocar ordem no pensamento, sabe? A construir um caminho coerente de uma ideia até a outra. Ok, vamos aprofundar um pouco isso. É muito importante entender que lógica não é coisa de máquina. Não mesmo. Ela é a base, a fundação de como a gente raciocina no nosso dia a dia. Olha só esse exemplo, como ele é simples e mostra a lógica em ação. Temos duas premissas, dois fatos. Primeiro, o livro está no armário. Segundo, o armário está fechado. A partir disso, a conclusão é inevitável, né? É preciso abrir o armário para pegar o livro. A gente usa essa estrutura o tempo todo, de forma supernatural. E aqui a gente chega no ponto principal. Como é que se traduz essa capacidade humana de raciocinar para uma máquina? Essa é a grande ponte. O desafio é que os computadores são, nossa, incrivelmente poderosos, mas eles interpretam tudo de forma absolutamente literal. E isso me leva a uma piada clássica no mundo da programação que ilustra essa necessidade de precisão de um jeito perfeito. A instrução é a seguinte: vá ao mercado e compre 1 litro de leite. Se eles tiverem ovos, traga 6. Parece simples, certo? E o resultado? 6 litros de leite. Mas por quê? Porque um computador, ou alguém pensando como segue a lógica ao pé da letra. A condição era, se tiverem ovos, e eles tinham. Então a ação, traga 6, foi aplicada ao item original da compra, o leite. Isso mostra, de um jeito genial, por que a ambiguidade é a inimiga número 1 da programação. Essa citação da Unicamp resume tudo perfeitamente. Lógica de programação não é sobre a linguagem em si, mas sobre a técnica de organizar os pensamentos de um jeito sequencial, sem espaço para dúvida, para que uma máquina possa executar uma tarefa e chegar num objetivo específico. Tá, mas como essa lógica toda vira algo concreto? A resposta está numa palavra: algoritmos. É aqui que o pensamento se transforma num plano de ação de verdade. Um algoritmo é nada mais do que isso, uma sequência de passos, finitos, ou seja, tem começo e fim, e organizados, quer dizer, na ordem certa. A analogia da receita de bolo é a melhor que tem. Cada passo tem que ser executado na sequência certinha para no final ter um bolo, e não uma bagunça na cozinha. Olha essa lista, por exemplo. As ações para fazer café estão todas aí, mas a ordem tá um caos. Tentar esquentar água antes de colocar na chaleira? Não dá, né? É exatamente isso que acontece quando as instruções até existem, mas falta a lógica da sequência. Agora sim, a diferença fica clara. Com a sequência lógica correta, os mesmos passos levam a um resultado de sucesso, um café prontinho. Na programação, a ordem não é só importante, ela é tudo. Cada instrução depende da anterior. E com isso, a gente chega na questão central para quem está pensando em entrar nesse mundo da tecnologia. Com tantas linguagens, tantas ferramentas, por que focar tanto na lógica? A resposta é bem simples, porque ela é a habilidade mais importante de todas. Exato, é isso mesmo. A lógica é a espinha dorsal do desenvolvimento. Sem ela, o conhecimento de qualquer linguagem de programação fica meio frágil. É a estrutura que sustenta todo o resto, que permite construir soluções fortes em vez de códigos que quebram com qualquer coisinha. E os benefícios são imediatos. Uma boa base em lógica ajuda a resolver problemas de forma mais rápida, mais eficiente. Faz com que se desenvolva códigos que não só funcionam, mas que são claros, otimizados, que gastam menos recursos do computador. E talvez o mais importante de tudo, ensina a gente a quebrar um problemão gigante em partes bem pequenininhas e fáceis de resolver. Agora, pensando na carreira, a lógica é o verdadeiro investimento a longo prazo. As linguagens de programação elas vêm e vão, uma nova aparece a cada ano, mas a lógica por trás de tudo ela permanece. Dominar a lógica facilita aprender qualquer nova linguagem, qualquer nova tecnologia. É o que diferencia quem apenas escreve código de quem é de fato um desenvolvedor de software, alguém capaz de resolver problemas de forma criativa e crítica. E para a gente fechar, fica uma provocação.
A lógica não vive só dentro do computador. Ela é uma ferramenta para a vida. Pense bem, organizar uma lista de tarefas, planejar uma viagem, até montar um móvel, tudo isso pode ser visto como um algoritmo. Então a pergunta final é essa: que problema do dia a dia poderia ser resolvido com uma sequência lógica de passos? A resposta pode ser o começo de um jeito totalmente novo de pensar.